Você já se viu em busca de uma nova oportunidade, uma segunda chance? Às vezes nós temos essa perspectiva nas mais diversas esferas da nossa vida. Talvez você possa estar pensando no âmbito profissional, uma nova oportunidade de estar exercendo uma função de trabalho que você gosta bastante ou tem a expectativa em relação a isso. Às vezes essa nova oportunidade tem a ver com alguns aspectos em relação aos seus relacionamentos afetivos, aos seus relacionamentos familiares. Às vezes essa ideia de uma nova oportunidade e até mesmo de uma segunda chance podem estar na nossa mente e no nosso coração exatamente porque em algum momento da nossa história a gente estragou tudo. A gente fez o que não deveria fazer, ou a gente agiu como não deveria agir, e como as nossas atitudes têm consequências, a gente acaba experimentando o pior dessas consequências. Então é como se o nosso coração ansiasse por essa nova possibilidade, por essa segunda chance, uma nova oportunidade. Nós temos conversado ao longo dessas semanas, olhando aqui para as cartas às igrejas da Ásia Menor, ali no início do livro do Apocalipse, e temos percebido diversos ensinamentos àquelas igrejas, a partir da revelação que João recebe do próprio Senhor Jesus, que nos ajudam efetivamente, como igreja, como discípulos e discípulas de Jesus no nosso tempo. E hoje a gente vai conversar exatamente nessa direção, de uma nova oportunidade, de uma nova possibilidade, para uma igreja que é percebida a partir de seus equívocos, ou talvez de um grande equívoco. E a gente, a partir dessa observação, vai tentar tirar algumas lições que possam nos ajudar também nos nossos desafios diários. Para tanto, eu convido você a abrir ou a ligar a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. E a gente então chega à última carta, ou a última dessas igrejas, a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, eu vou fazer aqui a leitura do versículo 14 até o versículo de número 22. Vou fazer a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos, mas o desafio que eu faço para você é que ainda durante essa semana você leia e releia esse trecho da Palavra de Deus que nos diz o seguinte: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
Queridos, espero que você tenha sido, assim como eu, abençoado por esse tempo que nós tivemos, olhando para essas cartas lá do início do Apocalipse, dirigidas àquelas igrejas da Ásia Menor, mas que, como eu sempre tenho dito, falam diretamente também à nossa mente, ao nosso coração, no nosso tempo. E nós chegamos então nessa última carta, olhando especificamente para a dinâmica dessa igreja lá na cidade de Laodiceia, percebendo aqui alguns aspectos de possibilidades, uma nova oportunidade. Jesus se diz como aquele que está à porta e bate. Como nós temos feito ao longo de toda essa série, para entendermos exatamente o que Jesus quer dizer àquela igreja e por que ele está dizendo aquelas coisas, por que ele está usando determinadas figuras de linguagem, determinados exemplos, é fundamental que a gente se atente ao contexto, ao momento histórico daquela cidade, daquela igreja. E é interessante porque de todas as cartas das igrejas da Ásia que nós temos aqui acompanhado, essa provavelmente é a mais severa. Jesus não faz aqui nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Na verdade, a única coisa positiva que aparece aqui era a opinião da igreja sobre ela mesma. E mesmo assim, era uma opinião completamente equivocada. A cidade de Laodiceia foi fundada por volta de 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade ela era muito importante por conta da sua localização estratégica. Ela ficava no meio das grandes rotas comerciais e era, então, uma cidade rica, majestosa, percebida efetivamente por suas riquezas. E é claro, essa igreja estabelecida nessa cidade, trazia alguns aspectos muito similares a ela. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar efetivamente a cidade por conta da sua fé, dos seus valores e dos seus princípios, na verdade, a igreja de Laodiceia tinha se conformado à cidade. Laodiceia era a cidade que aceitava tudo, e a igreja tornou-se também uma igreja que aceita todo tipo de comportamento. Os cristãos ali deixaram de ter aquele entusiasmo. Eles tinham um caráter duvidoso, sempre prontos a comprometerem-se com todas as expectativas do mundo e da cultura, mas olhavam para si mesmos e se enxergavam como pessoas boas, como bons religiosos. Eles estavam satisfeitos com a vida espiritual, sem perceber que essa vida espiritual era uma vida morna. A igreja de Laodiceia é a igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles, todavia, era apenas uma simulação. A cidade destacava-se por 4 características principais. Primeiro, por ser um grande centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo naquele momento. Era lugar aí de moradia de muitos milionários daquele tempo. Em 61 depois de Cristo, para vocês terem uma ideia, ela é devastada por um terremoto e é totalmente reconstruída, sem aceitar nenhum tipo de ajuda, até mesmo do império. Os habitantes eram vaidosos, orgulhosos. Era uma cidade tão rica que não sentia necessidade de mais nada. Ela, por si só, se achava suficiente. Nem mesmo era necessário essa dependência de Deus. Era o centro de uma indústria de tecidos. Lá em Laodiceia produzia-se uma lã especial muito famosa no mundo inteiro. E a cidade também se orgulhava muito de ser aquele polo têxtil que as pessoas procuravam para comprarem as roupas da moda. Era ainda um centro médico de importância, porque ali havia uma escola famosa de medicina e fabricavam-se 2 remédios quase que milagrosos, um para os ouvidos e o outro para os olhos. O pó frígio que era encontrado na cidade de Laodiceia era usado para fabricar um tipo de colírio, que era o remédio consequentemente mais importante produzido naquela cidade.
Ela era também um centro de águas térmicas. A região, na verdade, era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficava as fontes de águas frias. Em Hierápolis havia fonte de água quente, que no seu curso ali sobre o Planalto ia tornando-se morna. E é nessa condição que fluíam dos rochedos fronteiros ali a Laodiceia essas águas mornas. Você consegue perceber, agora conhecendo um pouquinho mais a respeito dessa cidade, que Jesus, por intermédio de João, vai usar aqui algumas expressões que elas fazem todo sentido e total significado na cabeça dos moradores daquela cidade, das pessoas que frequentavam a igreja naquela cidade. Eles viviam em uma cidade conhecida pelas suas águas mornas. E é exatamente essa igreja que vai ser aqui acusada pelo próprio Jesus de viver essa mornidão espiritual. Então, a gente olhando com um pouquinho de cuidado para aquilo que Jesus traz a essa igreja por intermédio de João, nós encontramos alguns direcionamentos que também nos ajudam em meio aos nossos desafios, para que possamos, de fato, agarrar as novas oportunidades ou as segundas chances que muitas vezes se colocam diante de nós. E o primeiro aspecto que a gente pode perceber aqui é o desafio de não vivermos essa tal espiritualidade morna. Repare novamente os versículos 15 e 16. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nós encontramos nas Escrituras algumas referências a respeito da temperatura da vida espiritual. Por exemplo, em Lucas capítulo 24, a gente vai perceber esse aspecto de um coração ardente no que diz respeito ao relacionamento com Deus e à espiritualidade. Já em Mateus 24, a gente vai perceber ali um coração frio. Mas é aqui em Apocalipse que nós encontramos essa possibilidade de um coração morno. Interessante, porque Jesus faz esse apontamento, ele percebe isso naquela cidade. Mas a sensação que eu tenho é que essa era a mesma percepção de Satanás também. Porque ele conhece a maré espiritual daquela igreja. Se você se lembra das outras cartas que nós comentamos aqui, a gente sempre fala ali sobre tentação, perseguição, apostasia. Você viu que nessa carta não tem nada disso? Aparentemente, aquela igreja, ela não está sendo perseguida, nem está sendo tentada, nem tem nenhum tipo de abalo efetivo. O problema na igreja de Laodiceia, então, aparentemente, não era teológico e nem moral. Não haviam ali os falsos mestres e as heresias que foram apontadas nas outras cartas. Não havia o pecado de imoralidade, nem do engano, como também é mencionado em outras cartas. Não há menção aqui de hereges, malfeitores ou mesmo de perseguidores. O que faltava para aquela igreja, na verdade, era fervor espiritual. A vida espiritual daquela igreja era morna, indefinível, apática, indiferente. A igreja era acomodada. Ela entrou em uma dinâmica da manutenção. O problema não era heresia, o problema era apatia. É interessante porque muitos fogem, dessa fala de um fervor espiritual, com medo de serem percebidos como fanáticos religiosos, não é verdade? Mas, pense comigo, fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é uma devoção irracional e às vezes até mesmo estúpida. Jonathan Edwards, certa vez, disse que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A verdade de Deus, ela é lógica,
ela faz sentido, mas também ela é sentida, ela é percebida, ela é contagiante. Eu sei, muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas entusiasmo é também parte essencial do cristianismo. Nós não podemos ter medo das emoções, sim, do emocionalismo. É interessante que por causa desse texto, muitos até buscam alguns extremos e fogem de uma dinâmica de equilíbrio, justificando que viver uma vida em uma perspectiva equilibrada é como se estivesse em cima do muro, é como se estivesse morno. Então precisam ser extremistas e buscam ideologias e perspectivas extremas para poderem viver a sua espiritualidade. Isso, porém, não é verdade. No livro Igreja Centrada, o pastor Tim Keller afirma que o evangelho está no centro. Por quê? Porque o centro é o lugar do equilíbrio. Uma vida espiritual fervorosa e intensa, ela não nos leva a extremidades ideológicas. Na verdade, ela nos leva para o equilíbrio. E isso é fundamental no momento que a gente vive. E muitas vezes a gente acaba trazendo essa dinâmica de polarização para a vida da igreja. Agora, quanto mais maduro um discípulo e uma discípula de Jesus se tornam, menos tendências a essas polarizações ele terá. Ele não será seduzido por nenhum desses enganos, porque ele será plenamente satisfeito no Evangelho. A queixa de Jesus para com os religiosos do tempo dele, os fariseus, era por causa da hipocrisia deles. Às vezes, uma pessoa que ainda não professou publicamente a sua fé e tem consciência completa da sua falta de vida moral e das suas limitações, é muito mais fácil de ser ajudada do que uma outra pessoa que se julga um cristão, mas que não tem uma verdadeira vida espiritual, que se apega às aparências ou até mesmo que acredita piamente na sua capacidade de ser percebido como uma pessoa boa, percebida a partir da sua performance de seguir alguns ritos e algumas regras. Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre aquilo que ela diz e o que pensa ser de um lado e aquilo que ela realmente é do outro lado. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição, é não reconhecer aquilo que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos de fato experimentar esse aquecimento no nosso coração, sem nenhum tipo de receio. Eu sei, a gente está no contexto de uma igreja presbiteriana, e aí a gente já tem esse estigma, né? Às vezes a gente tem dificuldade até de levantar a mão, né? E se tem uma coisa que eu estava até brincando na hora que a gente estava vindo para cá, falando assim, você quer ver o momento mais terrível numa igreja presbiteriana, é o momento das palmas, né? Porque a gente é completamente descompassado para isso, né? A gente não sabe fazer isso. Aí, assim, né? Quando um começa, o outro está terminando. E aí, um bate num ritmo, o outro bate em outro. E aí a gente fica completamente perdido. E às vezes a gente acha que a gente não pode ter tipo de comportamento, porque isso vai evidenciar certo tipo de coisa, ou que é isso que evidencia, mas não. A dinâmica aqui desse equilíbrio a partir das Escrituras é aquilo que aquece o nosso coração. Nós passamos a ter, de fato, um coração constrangido e aquecido pelo Evangelho, porque agora nós entendemos a nossa real condição e a incapacidade que nós temos de fazer qualquer coisa, ou sermos percebidos por Deus em algum tipo de bondade a partir da nossa capacidade. Então, o segundo aspecto aqui a ser levantado tenha consciência da sua condição. Veja os versículos 17 e 18. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu.
Eu dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Se você tem acompanhado aí a nossa série, você se lembra que a igreja de Sardes se considerava uma igreja viva, mas ela estava morta. A igreja de Esmirna se considerava uma igreja pobre, mas segundo Jesus ela era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta. Já Laodiceia se considerava rica, mas era pobre. A igreja era morna devido à ilusão que ela alimentava a respeito de si mesma. Muitas vezes esse é o nosso erro. Nós temos uma perspectiva equivocada a respeito de nós mesmos, às vezes até nos achando além ou aquém daquilo que nós realmente somos. A igreja de Laodiceia era morna no seu amor a Cristo, mas ela amava o dinheiro, amava a riqueza. Mas nós sabemos que o amor ao dinheiro nessa perspectiva traz uma falsa segurança e também uma falsa autossatisfação. Às vezes a gente acha e acredita que se a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ser mais pleno, mais satisfeito. Mas a gente percebe rapidamente que esse tipo de coisa não pode preencher o vazio do nosso coração. Eu gosto sempre de fazer menção à célebre frase do primeiro bilionário norte-americano, John Rockefeller, quando perguntado sobre quanto dinheiro basta. E ele respondeu: só um pouco mais. Às vezes a gente acredita que isso vai trazer satisfação, mas aquilo é como se fosse um buraco sem fim. Aquela igreja acreditava nisso, acreditava que a sua possibilidade financeira, enquanto igreja, a possibilidade financeira dos seus membros, que diferenciava essa igreja até de outras igrejas em um contexto muito mais simples ali na Ásia Menor, não tinha consciência da sua própria condição, de como estava o seu coração, de como estava o seu relacionamento com Deus. Ela estava orgulhosa do seu ouro, das suas roupas e do seu colírio, mas ela era pobre, nua e cega. Os membros da igreja podiam até ser ricos, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na cidade. Era uma cidade com um poderoso centro médico, bancário, comercial. E esse orgulho da cidade era contagioso e a igreja contrai esse orgulho. O espírito de complacência aqui acaba corrompendo essa igreja. E os membros se tornam convencidos e vaidosos. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em suas vidinhas religiosas. Mas Cristo aqui os acusa de serem cegos e mendigos nus. Naquela cidade que era um importante centro comercial, repare, Jesus se apresenta aqui como um comerciante, oferecendo aquilo que realmente eles precisavam. Seus produtos são essenciais. Aquilo que Jesus tem para oferecer é exatamente o que a gente precisa. Eles são pobres, mas Cristo tem ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas. Eles são cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos. Ele exorta a igreja a adquirir esse ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. O ouro que Cristo tem é muito mais do que a riqueza que eles podiam imaginar ter. Ele fala a respeito do reino do céu. A roupa de Cristo são as vestes da justiça e da santidade. E o colírio que ele tem abre os olhos para o discernimento. Jesus está aqui desafiando aquela igreja a não confiar nos seus bancos, nas suas fábricas, na sua medicina, na sua capacidade. O que ele está fazendo? Ele está fazendo com aquela igreja, com que aquela igreja perceba a sua condição. E ele os chama a ele mesmo.
Porque só Cristo pode enriquecer nossa pobreza, vestir nossa nudez e curar a nossa cegueira. Diante de momentos de adversidade, de lutas, de incertezas, esse é o mesmo convite que Jesus faz a mim e a você. Convite de confiar nele. Não confiar nas ideologias, nem na política, nem no dinheiro, nem na conta bancária, mas acreditar que ele está no controle de todas as coisas. Ele tem as rédeas que regem o universo. O engano daquela igreja era acreditar na sua capacidade. Cristo está alertando que o único que pode fazer de fato novas todas as coisas é Ele mesmo. Quando aquela igreja ganhar noção da sua própria condição, ela vai poder experimentar algo novo, uma nova oportunidade. É isso que acontece comigo e com você também. Muitas vezes nós não nos apercebemos em nossas condições. Nós confiamos demasiadamente na nossa religiosidade, na nossa capacidade espiritual. Porque às vezes nós nos percebemos tendo algumas atitudes que condizem com algo que aprendemos e nós passamos a confiar também na nossa performance. O grande problema disso é que o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Eu e você nunca vamos atingir esse padrão. Esse é o alerta para aquela igreja. Não confie nas suas práticas religiosas, não confie no dinheiro, não confie naquilo que você acha que é valoroso aqui, porque isso não tem valor. Aquilo que Cristo enxerga e que de fato traz uma efervescência espiritual, vai muito além. Nesse sentido, a orientação aqui é para que aquela igreja experimentasse uma real transformação que só Cristo pode oferecer. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aqui Jesus traz uma possibilidade, uma nova possibilidade àquela igreja. Aquela igreja é chamada a uma mudança de vida, a experimentar uma real transformação. Porque apesar da condição daquela igreja, que é notória e que está sendo alertada por Jesus, que está confrontando a situação daquela igreja com verdade, Jesus ama aquela igreja. E antes de revelar o seu juízo, estou prestes a vomitar-te da minha boca, ele demonstra a sua misericórdia. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Disciplina percebida aqui como um ato de amor, porque a base da disciplina é isso, é o amor. Nós disciplinamos os nossos filhos porque nós os amamos. Se nós não nos preocupássemos com eles, com o seu futuro, com o seu desenvolvimento, nós nem sequer os disciplinaríamos. Eu costumo dizer que o avesso do amor não é o ódio, é a indiferença. Se a gente não ama, não faz diferença. Se a gente ama e se preocupa, a gente faz alguma coisa. Disciplina é isso. A base da disciplina é o amor. Porque ele ama, ele disciplina aquela igreja, ele chama a atenção daquela igreja. Porque ele ama, ele chama aquela igreja ao arrependimento. E porque ele ama, ele dá a oportunidade para recomeçar. Porque ele ama, ele nos perdoa. Disciplina é isso. É um caminho
conjunto na direção da maturidade. É quando nós somos conduzidos ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento, que é a expectativa que Ele tem para nós aqui na história. Então, muitas vezes, Ele vai sim nos confrontar e trazer luz àquilo que talvez eu e você gostaríamos de manter bem escondidinho. Mas Ele não está fazendo isso de maneira sádica. Ele está fazendo isso porque isso gera transformação. Deus nos ama muito, nos aceita como somos e estamos, mas Ele nos ama demais para deixar que a gente continue do mesmo jeito. Ele, pela ação do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que abre os nossos olhos para a realidade, é aquele que nos conduz nessa maturação, nesse desenvolvimento, nesse amadurecimento, nesse crescimento. É isso que Ele está chamando aquela igreja a experimentar. Há um convite ao arrependimento, e arrepender-se aqui é dar as costas àquele cristianismo de aparências que aquela igreja estava vivendo. Um cristianismo de faz de contas, um cristianismo moro. Dar as costas à religiosidade, meramente falando, mas também fugir da licenciosidade, aquela ideia de que eu posso viver completamente descomprometido. Não se deixar levar por nenhum tipo de ideologia polarizada, mas viver a vida a partir do Evangelho. E aqui é uma promessa, a promessa de se sentar com Cristo em seu trono. A vitória definitiva contra o pecado e a morte, aquilo que só Jesus pode fazer por nós. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de experimentar a vida, agora podemos ter a certeza de que quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, o próprio Jesus estará diante de nós, enxugando os nossos olhos todas as lágrimas, fazendo novas todas as coisas e gerando para nós a possibilidade de vivermos a eternidade, um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A presença plena do Criador de todas as coisas e daquele que nos redimiu. Nós precisamos viver isso dia a dia, colocando em prática, desenvolvendo a nossa salvação. E que o Evangelho possa, dessa maneira, aquecer efetivamente o nosso coração. Essa jornada que nós tivemos ao longo das últimas semanas, olhando para essas 7 cartas e para essas 7 igrejas aparentemente tão distantes da gente, no tempo e no espaço, nos ensinam mais do que a gente possa imaginar. Elas nos ajudam a perceber que o Senhor Jesus é aquele que traz alento e consolo. Sim, esse é o objetivo do livro do Apocalipse. Em tempo de perseguição, trazer consolo. Mas ele também é o livro que nos instiga a perceber o que vale a pena, o que eu estou vivendo, quais são as minhas perspectivas, como anda a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus. Às vezes ele é de fachada, e uma boa fachada. Às vezes as pessoas podem olhar para mim e para você e perceberem algumas coisas aparentemente interessantes e chamativas. Nós temos comportamentos e padrões morais bem efetivos. Nós nos comprometemos a estarmos em uma igreja aos domingos, inclusive em servir em algumas perspectivas a igreja e as pessoas. Mas como anda efetivamente o nosso coração? Ele continua constrangido pelo Evangelho? Ou talvez nós nos acostumamos ao Evangelho? A história da redenção ainda te emociona? E como eu disse, o problema não são as emoções. Sim, a gente nunca aqui vai valorizar um emocionalismo barato. Mas no dia que a mensagem da cruz, da morte e ressurreição de Cristo por mim e por você,
não constranger mais o seu coração, muito provavelmente você embarcou em uma espiritualidade morna, da qual Jesus diz: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Não deixe isso se tornar comum para você. Que você possa todos os dias pela manhã, ao contar para você mesmo as maravilhas do Evangelho, ou como você naturalmente não presta, e eu também não, porque a inclinação do nosso coração é para o mal, mas como Jesus nos amou de tal maneira que Ele se doa, se dá e morre em nosso lugar, para que nós possamos experimentar essa novidade de vida. Que esse constrangimento te acompanhe durante todo o seu dia, que você possa perceber que sim, sozinho você não dá conta. Saia dessa mornidão espiritual percebendo primeiro a sua condição. Reconheça: nós temos limitações. Isso é com você e é comigo. A tendência de entrarmos no automático é muito fácil. De vivermos como igreja, a lógica da igreja do ônibus, que eu sempre brinco com os meus alunos. Aquela igreja em que tem o pastor, que é o motorista do ônibus, porque ele sabe o caminho do céu, que tem o tesoureiro da igreja, que é o cobrador, e você dá o seu dízimo, mantém o seu lugar, que tem o pessoal da música cantando, caminhando, vou para Canaã, se você não vai, o problema é seu, que está com as portas e janelas fechadas, com o ar ligado, e nem aí para o que está acontecendo. Ela acredita ali no seu caminho para um endereço no céu, e ela passa a mergulhar em águas mornas. Que nós sejamos desafiados todos os dias pela palavra de Deus. Que nós não nos conformemos com uma espiritualidade morna, mas com uma espiritualidade efusiva, uma espiritualidade ardente, não de mero emocionalismo, mas uma espiritualidade de um coração constrangido pelo Evangelho. Para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou e tem conversado ao longo dessa série, para a gente entender aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, algumas perguntas para você. Como tem sido a sua vida espiritual? De fato aquecida pelo Evangelho? Ou fria e distante de Deus? Ou até mesmo morna e displicente? Você até vai à igreja, você até lê a Bíblia, você até ora, mas o Evangelho da graça não transborda mais de você. Lembre-se, Jesus disse à igreja de Laodiceia, e Ele diz a mim e a você também nessa manhã: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que você possa de fato viver esse relacionamento real, de intimidade com Deus, o tempo todo. Nós possamos ser desafiados e conduzidos na direção desse amadurecimento. Nós possamos perceber que de fato esse é um espaço para pessoas imperfeitas, que reconhecem a sua condição. Nós somos assim, e você que está nos acompanhando de casa é bem-vindo nesse sentido também. Nós não podemos nos perceber além daquilo que nós somos e acreditar na falácia de que a nossa moralidade, bondade é medida pela nossa performance em seguir alguns ritos, regras. Nós estamos constantemente percebendo as nossas limitações, percebendo os nossos erros, das nossas falhas, que muitas vezes são a resposta para aquela primeira pergunta que eu fiz para você. Você já se viu em busca de uma nova oportunidade? Talvez você tenha vindo aqui hoje em busca dessa oportunidade. Talvez você esteja nos acompanhando de casa, assistindo essa mensagem, em busca de uma nova oportunidade, uma segunda chance.
A sua condição, a sua real condição, seus erros, as suas falhas, estragaram tudo. No seu trabalho, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos. E é tempo de recomeçar. É tempo de experimentar uma nova perspectiva, um novo tempo. E só um coração realmente constrangido pode ser o ponto de partida para isso. Um coração constrangido pela ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos faz perceber quem nós somos e depender completamente da obra de Jesus, aquele que faz novas todas as coisas. Ele faz, Ele fez, Ele fará novas todas as coisas. Ele pode fazer na sua vida. Que essa seja a sua oração, essa oração dessa manhã. A percepção de uma segunda chance, de uma nova oportunidade para viver a partir de uma nova lógica. A lógica de Cristo, a lógica do Evangelho. Quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, obrigado, Pai. Obrigado pelo seu cuidado constante. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta em meio aos desafios, às lutas. Que nós possamos fugir efetivamente dessa mornidão espiritual. Possamos nos alegrar quando te adoramos. Que o nosso coração constrangido pelo Evangelho possa exultar e transbordar do amor com o qual nós somos amados em Cristo Jesus. Que ao percebermos a nossa própria condição e as tendências do nosso coração, possamos depender totalmente do Senhor e experimentar a real transformação, que começa aqui, nas nossas atitudes simples na história, mas que nós sabemos ecoa na eternidade. Que possamos ser conscientes agora da nossa responsabilidade, da nossa missão, pois por meio de Cristo o Senhor está reconciliando consigo o mundo e o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Que nós possamos transbordar dessa mensagem com atitudes, palavras, em todo tempo, em todo lugar. Possamos fazer isso para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Graças a Deus.